Hoje nós estamos num congresso, numa conferência chamada Restauradas. E para que nós possamos ser verdadeiramente restauradas, nós precisamos entender que Ele já se entregou por nós, que Ele já pagou o preço para que nós não estejamos mais andando quebradas, para que a gente não fique andando pela metade, para que a gente não seja metade do que nós fomos criadas, mas que nós possamos ser restauradas e completas no amor que Jesus tem por nós. A vida, ela é capaz de nos pregar algumas peças. Nem sempre a vida é de acordo com o nosso script. Creio que se fosse de acordo com o nosso script, nem aqui eu estaria hoje. Eu não vim de um lar cristão. Eu tinha a minha programação para o que eu viveria. Na minha programação, eu me formaria aos 21 anos de idade em Direito. Depois eu faria um curso de psicologia, porque eu queria ser juíza. E não somente juíza, eu queria ser uma juíza psicóloga. Porque eu queria entender das pessoas que eu estava julgando. Eu queria entender o que passava na cabeça delas. Eu queria me destacar na minha área. Então, nos meus planos, aos 26 anos, eu estaria formada em 2 faculdades. Aí sim eu poderia encontrar alguém, me casar. Aos 27 o primeiro filho e aos 29 o segundo. E eu pararia por ali. Esse era o plano da minha vida. Enquanto eu fazia a minha experiência jurídica, eu ia cursando outra faculdade. Eu seria uma mulher brilhante. Até porque, como eu disse, eu não vim de um lar cristão. Eu fui criada para ser uma mulher independente. Uma mulher que não precisaria de homem, que não precisaria de família. O meu sucesso, ele estava baseado na força do meu próprio braço. Esse era o meu script. Só que hoje eu rendo graças ao Senhor por Ele não ter seguido o meu script. Hoje eu glorifico ao meu Deus, porque Ele olhou para aquele script e me disse: não foi para isso que eu te criei. Então eu comecei a minha jornada cristã aos 19 anos, quando eu estava no 5º período de Direito, e o Senhor começou a mudar a história da minha vida. Ele se apresentou para mim como um bom pai. Eu perdi o meu pai aos 14 anos e ele era procurador do Estado. A minha família inteira vem dessa linha, bem de advogados, bem da linha do direito. Então eu queria, até então, continuar o legado que meu pai me deixou. Meu irmão hoje já é formado em direito, a família inteira. Isso era sinal de que tu se deu bem na vida. Eu sou gaúcha e lá no sul, se vocês conhecem, tem gaúcho aqui? Meu Deus, que bênção! Como eu me alegro. Nunca tem gaúcho nos lugares que eu vou pregar. Eu vou pra fora, eu falo assim: tem goiano? Uau, um monte de goiano. Aí eu falo: tem sempre goiano, tem, tá tendo pamonhada aqui na frente, né, gente? Goiano tem pra dar e vender. Aí eu brinco, e agora vocês vão ficar bravos comigo. Eu falo que é porque o sul é tão bom que a gente não sai de lá, né? Gaúcho é assim. Mas aí, o que Deus faz? Quebra os gaúchos no meio. E a gente precisou de vocês tudo pra gente se reerguer. E glória a Deus por isso, porque nós temos irmãos que conseguiram nos ajudar no pior período que o sul passou. Mas voltando à minha história, então lá no sul é muito comum tu seguir essa área de concurso público, buscar por uma estabilidade. Lá no sul é muito comum, não existe tantos empreendedores. Goiânia é onde eu moro hoje, tem 5 anos. Lá é a terra do empreendedorismo. Todo mundo tem fábrica, todo mundo tem loja. A Festa Escova saiu de lá. Nossa, gente, mas é tanta franquia que saiu do Goiás, porque eles têm essa mente. E, por experiência própria, é um dos estados mais evangélicos que eu já conheci. Eu entro no Uber e eles dão a paz do Senhor. É uma loucura, para quem veio do sul isso é loucura. Mas então eu comecei a me entregar para o amor de Jesus. Aos 19 anos, quando eu conhecia Jesus, eu mudei literalmente da água para o vinho. Tudo que eu fazia de errado, tudo que eu fazia quando eu não conhecia Jesus, eu parei de fazer, porque eu falei: não, se existe esse pai que vocês estão me falando, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que dá um novo destino, eu quero.
Então eu me entreguei para Jesus. Logo em seguida eu me casei. Vou contar um pouquinho aqui do meu testemunho, porque como a pastora Aline falou, eu posso dizer que eu fui uma mulher restaurada pelo amor de Jesus. E então, aos 19 anos eu me casei. Se vocês acompanharam um pouco ali nas redes sociais, teve um pouquinho de cada preletora, um pouco da vida dela. E lá está escrito Mariel Batista, mãe de 5. Na minha casa temos 5 filhos. Esse é o momento que vocês falam assim, uau, não parece. Nossa, tão nova. Eu estou esperando que vocês façam isso. Obrigada, obrigada. Ai, não parece, obrigada. Então, eu tive 5 filhos, eu tenho 5 crianças. Dessas 5, 2 estão ali na salinha. E eu estava correndo atrás de um Wi-Fi, porque só quem é mãe entende como que é. E aí, aos 19 anos eu me casei. Me batizei nas águas aos 20 anos. Tive 2 filhos, que é o João Miguel e o Pedro Antônio. Eles são uma bênção de Deus na minha vida. Eles foram o maior presente que o Senhor me deu no pior momento que eu estava passando. Eles foram aquilo que me fez prosseguir quando eu pensei que eu não tinha mais forças para levantar da cama. Como eu disse, eu me casei aos 19 anos, 20 anos me batizei, 22 anos meu primeiro filho, 23 anos o meu segundo filho. Tá um pouco diferente do meu script, não é mesmo? Eu larguei a minha faculdade, então, para me dedicar ao meu esposo, aos meus filhos. E quando eu estava grávida do meu primeiro filho, promessa do Senhor, depois de ter recebido inúmeras palavras para começar a minha família, veio um pedido de divórcio. 21 anos, esperando o primeiro filho, e eu ouvi a seguinte palavra: eu não consigo ser fiel nem a ti, quem dirá a Deus? Eu não quero mais Deus, eu não quero mais o casamento, eu quero que tu siga a tua vida. Mas eu sou crente. Eu lutei e lutei mesmo. Então eu comecei de segunda a segunda-feira, todos os cultos disponíveis em Campinas, que era onde eu morava, lá estava eu. Chorava, rasgava minha alma, falava, Senhor, faz um milagre na minha casa. A minha família é tua, Senhor. Então eu comecei uma busca contínua de uma restauração. No outro ano, depois que meu filho nasceu, nós fomos morar no Japão. E lá eu tive um ano de refrigério. Só que quando as coisas começaram a se encaixar, quando eu não estava mais sendo traída, eu estava do outro lado do mundo, ele não entendia o que as japonesas falavam. Eu descobri que eu estava grávida de 3 meses do meu segundo filho. Eu me revoltei naquela hora e falei assim, não, Deus, agora que eu estou conseguindo reconquistar meu casamento, eu estou grávida de novo. Mas irmãs, eu estou aqui para dizer para vocês que os planos de Deus, eles são perfeitos. Aquilo que a gente não enxerga, o Senhor já determinou, porque a vontade dele é boa, ela é perfeita e é agradável. Naquele momento eu não entendi o porquê eu estava grávida novamente, o porquê eu estava passando por todos aqueles momentos, aquelas coisas. Então nós retornamos ao Brasil, meu filho nasceu no Japão e nós voltamos para o Brasil. E ali verdadeiramente começou um pesadelo na minha vida. Eu estava na época fazendo seminário, eu servia na minha igreja local, eu era líder de célula de mulheres e eu vi o Senhor restaurar milhares de casamentos. As minhas amigas chegavam, me contavam o que elas estavam passando e eu falava, continua crendo na tua família, continua crendo na tua casa, há salvação para a tua casa. E inúmeras mulheres tiveram os seus casamentos restaurados. E eu lembro que quando chegava a noite e eu estava vivendo um caos, sem saber onde meu marido estava, ele saía às 8 horas da noite, dizia que ia jogar futebol e voltava às 6 horas da manhã. E eu mandava mensagem, não respondia, 2 crianças, longe da família. Minha mãe não tinha ideia do que eu estava passando, eu não comentava com ninguém. Mal e mal a pastora ouvia os burburinhos do que estava acontecendo. Eu me perguntava, Deus, o Senhor está fazendo na vida de todo mundo. Como que eu vou chegar e vou falar para aquelas mulheres que o Senhor pode fazer na vida delas? O Senhor não está fazendo na minha. E um dia o Espírito Santo disse, Mariel, ainda que eu não faça na tua vida, eu ainda assim posso te usar para fazer na vida delas.
Ainda que o Senhor não faça aquilo que você luta, aquilo que você espera, entenda, você precisa continuar crendo num Deus que é fiel para cumprir. Às vezes o Senhor não faz da maneira que a gente espera, mas como eu disse, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós seguimos os nossos caminhos, os impulsos do nosso coração. Às vezes a gente traz para a nossa vida coisa que não foi o que o Senhor planejou. Mas ainda assim eu quero te lembrar que nós temos um Deus que transforma toda maldição em bênção. Nós temos um Deus que nos restaura. E então, quando meu filho estava com 1 ano e 2 meses, o outro com 2 anos e 4 meses, veio definitivamente um pedido de divórcio. E aquele pedido foi um momento em que eu notei que ele foi mais homem em todo o nosso casamento. Ele disse: Mariel, eu não aguento mais te fazer sofrer. Tu não precisa passar por isso cada vez que eu saio e eu volto. E gente, ele voltava embriagado, mas a comida dele estava na mesa, a cama estava estendida, as lágrimas estavam secas. Eu estava ali para servi-lo, esperando uma restauração, esperando que em algum momento ele fosse cair em si. E ele me disse: Mariel, cada vez que eu venho para casa e eu sou constrangido por essa maneira, dói mais em mim do que em ti, que ficou chorando. Eu não quero mais, eu não quero a vida de casado, eu não quero servir a Deus contigo. Ele me disse: sabe qual é o problema, Mariel? Que tu quer que eu seja alguém melhor, mas eu só queria que tu fosse alguém pior. Alguém que fizesse as coisas que eu faço, alguém que fosse nos lugares que eu vou. E eu quero te dizer algo: tudo aquilo que custa a nossa salvação, tudo aquilo que custa a nossa intimidade com Deus, não vale a pena. Significa que muitas vezes nós podemos estar colocando pessoas, relacionamentos, trabalho, lugares, num lugar que é o centro, e esse lugar só pertence ao Senhor. Então, depois desse pedido, eu ainda fiquei 3 meses em casa e falei que eu não ia sair. Ele recebeu então uma proposta para voltar para o Japão e não nos levou. E aí veio um momento de muita dor na minha história e na minha vida, onde eu me revoltei contra a última pessoa que eu deveria ter me revoltado, que foi com o Senhor. Naquele momento eu fui reivindicar os meus direitos como um filho pródigo. Eu falei: Senhor, é sério isso? Eu conheço o teu caráter, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus de família, o Senhor é um Deus de casamento. O Senhor é um Deus que com uma palavra transforma situações. Por quê? O Senhor não transformou a minha situação? Por que o Senhor não entrou em meu favor? Eu ia para a igreja e eu me sentia tão acusada, porque o inimigo ele faz isso, ele aproveita das situações. Ele aproveita, ele sabe a nossa fragilidade. Ele sabe quais são as palavras que ele deve sussurrar nos nossos ouvidos. E eu fui frágil naquele momento, eu fui fraca naquele momento. E eu cedia ao que ele falava. Eu entrava na igreja com os meus 2 filhos e eu pensava que a igreja inteira estava me olhando. Eu pensava que aquele não era mais o lugar para mim, porque aquilo não condizia com a minha realidade. Eu colocava aliança para ir para o culto, para que ninguém me perguntasse onde estava o meu marido. Foi um período muito difícil. E por 7 meses eu fiquei afastada da presença do Senhor, revoltada com Ele, esperando o que Ele ia fazer por birra. E ali naquele momento afastada eu comecei a perceber que não há alegria fora da presença de Jesus. Tudo que eu estava procurando lá fora para preencher, porque eu falei: Senhor, eu fui fiel e não adiantou. Então agora eu vou voltar para as minhas amizades, eu vou voltar para a minha cidade. Não valeu a pena. O Senhor não fez. E sabe, a minha história nesse momento foi bem radical mesmo, porque eu sou uma pessoa um pouco radical. Ou eu sou ou eu não sou. Eu não consigo falar que eu sou crente, fazer as coisinhas certas e no outro dia tá fazendo tudo errado. Não, então ou eu tô na igreja fazendo as coisas que Deus se agrada, ou eu tô totalmente fora. E esses 7 meses eu fiquei totalmente fora. Eu não queria saber das coisas de Deus. Como eu disse, a primeira cristã da minha família. Só que nesse processo, enquanto eu ainda era firme, o meu irmão se converteu.
meu irmão se batizou. O meu irmão casou em santidade. E ele vinha querer me falar das coisas de Deus. E eu ficava assim, não, Maurício, pelo amor de Deus. Tá querendo ensinar o padre a rezar a missa? Quando a pessoa se afasta da presença do Senhor, ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe o que ela está fazendo. E a última coisa que essa pessoa afastada precisa é de mais condenação. Porque isso Satanás já está fazendo direitinho. Então eu lembro que eu não tinha uma pessoa para me acolher. Eu não tinha uma pessoa para me inspirar. Uma pessoa que deu a volta por cima. Uma pessoa que continuou crente. E aí foram 7 meses dolorosos, onde eu acumulei muita tristeza para minha alma. Mas chegou um dia em que eu falei, eu preciso voltar. Eu não sei como eu vou voltar para a tua presença, Senhor. Eu não sei mais nem como chegar na tua presença e orar. Eu agora mesmo que não me sinto digna. Mas, Senhor, antes eu tinha um problema muito grande. Eu chorava todas as noites, mas eu tinha com quem chorar. Eu tinha o teu colo. Eu tinha a tua presença naquele lugar. Eu tinha o teu afago. Eu tinha os teus gemidos inexprimíveis. Hoje eu não tenho mais aquele problema. Eu não tenho mais as traições, eu não tenho mais a insegurança. Eu tenho 2 filhos saudáveis. Mas assim, se for para viver uma vida longe da tua presença, Senhor, não vale a pena. Pode me levar. E naquela madrugada, depois dessa oração, eu atualizei o meu celular e estava tendo uma live. E nessa live o moço dizia assim, se você por alguma razão se afastou dos caminhos do Senhor, essa noite o Senhor te chama de volta. Eu entrei, estava tendo um apelo, eu não ouvi a mensagem, ela não mexeu na minha alma, não. O Senhor marcou um encontro para que eu voltasse para a presença dEle. Então naquela hora eu falei, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso. E eu voltei para Jesus naquela live. 7 meses depois eu estava orando com o moço dessa live. 3 meses depois nós estávamos noivos. 3 meses depois nós estávamos casados. E hoje nós temos uma filha que se chama Glória e tem 1 ano. Esse moço, que é o meu marido, o Guilherme, ele passou exatamente pela mesma coisa. Meu marido é a 7ª geração de assembleiano. Ele casou virgem, ele teve 2 filhos, ele sempre serviu ao reino de Deus com excelência. Mas um dia, a traição e o pedido de divórcio bateu na porta dele também. E o Guilherme me ensinou que existe como permanecer fiel ao Senhor, mesmo em meio a dificuldades. O meu esposo permaneceu fiel ao Senhor no pior momento da vida dele. No momento em que ele foi uma vergonha para todas as pessoas. Ele disse, Senhor, ainda que eu esteja passando por esse vale, eu vou usar desse vale para levar o teu amor por todo mundo. O que eu quero te dizer é que talvez o Senhor não faça da forma que a gente espera. O meu maior testemunho, o meu e do meu marido, nosso maior testemunho é continuar crendo no Deus da família. Nós odiamos o divórcio duplamente. Primeiro, porque nosso Deus odeia o divórcio. E segundo, porque a gente sabe o que o divórcio é capaz de causar numa pessoa. A gente sabe a dor, a gente sabe como a gente fica frágil, como a gente perde a nossa identidade. A gente sabe as dores. Portanto, a gente odeia o divórcio. Mas a gente continua amando família. A gente continua crendo num Deus de restauração. Esse Deus de restauração, Ele encontrou a minha casa. Esse Deus de restauração levantou a nossa família e nos deu uma nova história, ainda que não fosse a nossa vontade. Então eu estou aqui falando para mulheres que nem sempre a área da restauração que precisa é a área familiar. Às vezes a sua casa está precisando de restauração no relacionamento. Às vezes a sua casa está precisando de restauração no ambiente das amizades. Ou então de restauração nas finanças, de restauração no psicológico, no emocional. Às vezes uma restauração física. Eu estou aqui para te dizer que o Deus da restauração está nesse lugar. O Deus da restauração não tem impedimentos para que Ele haja.
Talvez Ele não age como a gente espera, mas eu posso te garantir que Ele age. Amém? Depois de contar o meu testemunho, eu quero compartilhar rapidamente com vocês sobre uma área da nossa vida que a gente muitas vezes deixa passar batido. Talvez pelas frustrações que a gente vai tendo no meio do caminho, talvez pelas falhas que possamos ter cometido, mas eu quero falar sobre mulheres restauradas que se unem e não competem. Eu quero falar que mulheres restauradas precisam se unir e não competir. Eu quero falar que mulheres restauradas andam juntas, ajudando uma a outra. Eu quero falar para mulheres restauradas que entendem que é melhor ser dois do que um. No momento em que eu passei por tudo isso que eu contei para vocês, eu não tinha uma mulher restaurada ao meu lado. Eu precisei passar por tudo aquilo sozinha. E graças a Deus que o Espírito Santo estava ao meu lado. Graças a Deus que Ele me devolveu a minha identidade. Graças a Deus que Ele me reposicionou. Me mostrou que eu estava colocando alguém como Deus da minha vida. Me mostrou o propósito pelo qual Ele havia me criado. Num momento como esse, a gente se perde muitas vezes. E é muito importante ter alguém que tem os olhos de Deus andando com você. Porque essa pessoa pode te ajudar a encurtar esse caminho. Você não precisa andar por caminhos que vão trazer ainda mais dor para a sua vida. Você não precisa buscar longe, buscar fora da presença do Senhor aquilo que só Ele pode te dar. Mas é tão especial quando você tem alguém cheio dEle ao seu lado para te lembrar quem você é, para te lembrar por que você está passando por isso, para te lembrar que há vitória no final. Então eu lembro que eu fui muito machucada nessa área da minha vida. A amizade para mim, desde a época da escola, era algo que já era para eu ter desistido. Eu fui traída pelas minhas amigas. No momento em que eu estava passando por esse divórcio que eu falei para vocês, eu voltei para minha cidade e eu tinha uma amiga da época de escola, ela dormia comigo na mesma cama, dormia ela, os meus 2 filhos e eu. E ela via as lágrimas que eu derramava antes de dormir, ela via a luta que eu estava passando. E nesse mesmo tempo em que ela estava dormindo na minha cama, ela estava trocando mensagens com meu ex-marido. Nesse mesmo momento em que ela me aconselhava a desistir dele, ela estava conversando com ele. Só que essa foi só uma das inúmeras amizades que me machucaram. Eu já tive amigas que logo que eu perdi o meu pai com câncer, ela disse que estava com leucemia também. Enfim, foi uma área assim muito difícil, era tudo mentira, foi bem horroroso. Só que como eu disse, Deus ele é capaz de restaurar todas as áreas. E quando eu estava nesse processo de voltar para a presença do Senhor, eu lembro que eu entreguei cada uma das minhas amigas a Ele. Falei, Senhor, aqui está fulana, aqui está fulana, aqui está fulana. Eu não sei o que o Senhor quer fazer. Se o Senhor quiser me usar, Senhor, para que elas possam encontrar Jesus, me usa. Se o Senhor quiser arrancar da minha vida, arranca. Se o Senhor quiser, faça, Senhor, a limpa que o Senhor quiser, aquilo que te convém. Mas uma coisa eu te peço, me entrega amigas. Amigas que me aproximem de Ti. Amigas que não fui eu que fui apresentada, mas que são presentes do céu. Senhor, me entrega amizades que vão cooperar com o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E o Senhor começou a mandar. O Senhor começou a mandar mulheres de oração para caminharem comigo. O Senhor começou a mandar mulheres ainda mais crentes que eu. O Senhor começou a restaurar aquilo que era dor. Ele começou a me mostrar que existe sim a pessoa certa. Nós podemos olhar para a Bíblia e nos apegar em mulheres que competiram. Só que se a gente parar para continuar lendo a história delas, a gente vai ver que o final não foi agradável. Na Bíblia nós lemos sobre Ana e Penina, sobre Sara e Agar. Nós vemos irmãs que uma fala mal da outra, Marta e Maria. Nós temos sim inúmeras mulheres que levantaram e competiram umas com as outras, mas ambas saíram feridas. Só que nessa tarde eu quero falar para você que existe um exemplo de amizade para nós.
Existe um exemplo de companheirismo. Existe um exemplo de uma mulher que inspira outra mulher, que levanta outra mulher e que restaura outra mulher. Essa referência é Maria e Isabel. Maria e Isabel são duas meninas, uma menina e uma senhora improváveis. Mulheres que estão vivendo propósitos diferentes, mas decidiram viver juntas. Maria é uma menina nova, noiva, visitada pelo Espírito Santo de Deus. Maria estava prestes a perder toda a sua reputação. Maria estava prestes a ser condenada pelo mundo. Ela estava prestes a andar literalmente na contramão daquele. Então ela começa a viver um momento de desespero. E ela fala, e agora? Deus vai ter que falar com José. Porque como que eu vou gerar o Filho de Deus? Eu aceitei, eu não estou muito preocupada com o que os outros vão falar. Mas eu preciso de um direcionamento. Como eu vou conseguir passar por essa situação? Então ela lembra que ela tem uma amiga fiel. Ela lembra que ela tem uma mulher sábia com quem ela poderia contar. Eu não sei se você já passou por uma situação semelhante, de ter uma discussão com o marido. Deixou a tampa do vaso levantada, a cueca no chão, não tirou o prato, tu pediu para estender a roupa, tá dentro da máquina, o lixo, que é a única coisa que ele deveria fazer, não levou para a rua. Não sei, mas se você liga para uma amiga que não está vivendo a mesma coisa que você, o conselho dela pode destruir seu casamento. Você pode ligar para ela e falar, amiga, meu marido fez isso. E ela fala assim, tu é louca, tu não precisa disso, não se submeta a tal coisa. Maria poderia ter procurado por amigas inconsequentes. Ela poderia ter ligado, ter ido na casa de alguma amiga que falaria, ah, Maria, pra cima de mim. Que história é essa que apareceu o anjo, Maria? Maria, tu caiu em pecado com José, Maria. Como que tu tá grávida na adolescência e não teve relação sexual? Ah, não, Maria, não. Ela poderia ter destruído a autoestima daquela menina. E isso acontece na nossa vida quando a gente se aconselha com as pessoas erradas. Isso acontece com a nossa vida quando as nossas amigas não têm os olhos de Jesus, não têm as palavras de Jesus, não têm a visão de Jesus. Hoje em dia eu tenho uma amiga que tá ali, ó, filmando tudo. Aquela de rosa, Carolina. Carolina, mais conhecida como Paulinha, que ela é o Paulo puro. Ela fala aquilo que tem que falar. Eu ligo pra ela e eu falo assim, Carolina, não, o Guilherme tá de brincadeira. Vai passar 15 dias no Japão. Carolina, pelo amor de Deus, eu aqui com as crianças. Mariel, quando tu casou com o Guilherme, tu sabia que ele tinha sido chamado pro reino. Mariel, teu marido poderia estar em outro lugar, ele está indo fazer a obra de Deus. Mariel, vamos viajar para Disney com as crianças. E aqui estamos nós. Alguém que tem o coração alinhado com o propósito de Deus. Poderia me dar um conselho errado, poderia fazer eu ficar com raiva do meu esposo, mas ela sempre está do lado dele. Vocês acreditam? Eu sempre estou errada quando eu vou me consultar ali com a Carolina. Não dá. Eu conheci uma pastora que dizia que a gente precisava ter uma amizade terapêutica. É literalmente isso. Só que ela é psicanalista. Ela faz eu só ver meus defeitos. Glória a Deus pela vida da Caru. Uma salva de palmas para a Caru, gente. Então Maria, uma menina, passando por um momento de maior crise na cabeça dela, de o que vai ser daqui para frente. Eu posso perder o meu casamento, eu posso ser expulsa da cidade. Enfim, ela recorre a Isabel. E quem tiver Bíblia, eu quero deixar esse texto para que depois você continue estudando na sua casa. Lucas 1, o versículo 39. A palavra de Deus nos conta que quando Maria chega na casa de Isabel, angustiada, sem José ao lado, sem saber como vai ser daqui para frente, ela entra naquela porta e Isabel diz para ela: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, porque eu estou recebendo na minha casa aquela que carrega o meu Salvador.
Isabel olha para Maria e diz assim: Maria, talvez você não esteja acreditando no propósito pelo qual o Senhor te chamou para esse tempo, mas eu acredito naquilo que você carrega. Eu acredito, Maria. Eu acredito no que o anjo te falou. Eu acredito naquilo que parece loucura. Maria, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não sinta ele se mexer em você, no meu ventre se agitou o meu bebê, porque ele reconheceu que você carrega o meu Salvador. Aleluia! Essa é a amizade que nós precisamos ter. Nós precisamos ter amigas que nos lembrem o propósito pelo qual nós fomos criadas. Nós precisamos ter amigas que enxerguem aquilo que a gente não está enxergando, que vejam em nós uma mulher bendita. Isabel poderia ter questionado, poderia ter competido e poderia ter se comparado. Poderia falar: uai, por que eu estou carregando só João Batista? Por que eu estou carregando aquele que não é capaz de atar a sandália do que Maria vai carregar? Por quê? Uma menina nova, não tem nem instrução. Eu não vou parar para ouvir ela. Eu não vou parar para ajudar ela. Ela não tem nada para agregar na minha vida. Eu sou uma senhora de cabelos brancos que esperei muito tempo pelo meu milagre. Maria teve um milagre antes de mim, novinha, na adolescência. Não quero. Jesus, chama outra. Mas não foi isso que Isabel fez. Isabel entendeu que sim, é possível cumprir propósitos diferentes juntas. Isabel entendeu que sim, o filho dela era especial, mas ainda mais especial era Jesus Cristo que estava sendo gerado. Isabel não quis se comparar com Maria. Isabel quis ser uma ajudadora, uma auxiliadora. Portanto, eu queria convidar você a se colocar de pé nessa tarde. Eu não sei quais foram as tristezas que você passou nessa área da sua vida. Eu não sei quais foram as peninas que passaram pelo seu caminho. Mulheres que se ensoberbeceram quando tiveram um poder melhor do que o seu, maior do que o seu. Quando compraram um carro melhor do que o seu. Quando tiveram uma vida melhor estabelecida do que a sua. Eu não sei quais foram as mulheres que levantaram palavras contra você. Mulheres que estavam na mesma casa que você achava que eram amigas, que você achava que amava você como você amava. Eu não sei quais foram as mulheres que tentaram te parar nesse caminho. Eu não sei quais foram as mulheres que levantaram falso testemunho contra a sua vida, que competiram contra você, com você, que tiveram inveja da sua família, inveja da sua casa. Eu não sei quais são as dores e os traumas que você carrega, mas eu sei que nessa tarde Jesus quer te restaurar. Eu sei que nessa tarde Ele quer falar para você que vale a pena ser fiel, ainda que o outro não seja fiel. Eu quero te falar que você não precisa desistir de ter amigas. Você precisa desistir de escolher sozinha. Você precisa desistir de fazer na força do seu braço. Deixa o Espírito Santo de Deus te apresentar as amigas dele. Deixa o Espírito Santo de Deus enviar Isabel na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus enviar Marias que precisam de você também. O Espírito Santo de Deus, Ele não quer restaurar apenas uma área da sua vida. Ele quer restaurar todas as áreas. Ele quer restaurar o seu ciclo de amizades. Ele quer te dar amizades verdadeiras, que você pode se abrir, que você pode ser você, que você pode falar coisas sem julgamento, sem medo. Mas entregue para Ele. Abra a sua vida para a pessoa que Ele te apresentar. O Espírito Santo impeliu Maria para que ela fosse até Isabel. Deixe com que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração a paz, para que Ele possa te apresentar pessoas da parte dEle. Entregue para o Espírito Santo cada amizade. Eu sei que aqui entraram mulheres que enquanto eu falo pensam assim: é porque ela não sabe o que eu passei. É porque eu não tenho mais força para tentar de novo.
É porque eu realmente sou frustrada nessa área e está tudo bem. Até aqui o Senhor me sustentou sozinha e eu permanecerei assim. A palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que um. Quando um cai, o outro está ali para levantar. Quando você está com frio, Ele está ali para te aquecer. Quando você quer desistir, Ele te lembra do que o Senhor irá fazer. Se você é essa mulher que sabe que precisa ter uma restauração nessa área da sua vida, que precisa ter essa restauração, que precisa entregar as amizades para o Senhor e precisa verdadeiramente conhecer as amigas dele, rapidamente, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Rapidamente, saia do seu lugar, porque o Espírito Santo de Deus passeia em nosso meio. Ele toca nas feridas mais profundas e Ele arranca com mão forte toda dor, toda tristeza, toda insegurança. Ele arranca com mão forte aquilo que não te deixa avançar, aquilo que não te deixa prosseguir, aquilo que tenta te impedir de viver os planos, os sonhos, os projetos dele. O Espírito Santo de Deus quer ouvir da tua boca: Pai, toma essa área da minha vida também. Eu já te entreguei a minha vida, já te entreguei os meus filhos, já te entreguei o meu marido, já te entreguei a minha empresa, mas talvez eu nunca tenha entregue de maneira pontual as minhas amizades. Mas essa tarde, o Senhor te pede: entrega para mim. Entrega todas as frustrações na minha presença. Entrega essas amizades que você acha que irá salvar, que você acha que irá transformar. Entrega para mim e deixa com que eu seja Deus da tua vida. Deixa com que eu restaure laços quebrados. Deixa com que eu restaure uma alma abatida. Eu sou o Deus da tua vida e Ele mesmo enviará Isabel, com quem você poderá se aconselhar, com quem você poderá ter como referência, como companhia. Espírito Santo de Deus, entra na casa dessa mulher, Senhor. Senhor, toca onde ninguém mais pode tocar. Mexe naquilo que ninguém mais pode mexer, Senhor. Ouça o clamor de uma mulher que está aqui nessa tarde como Ana. Senhor, tira a Penina da vida dela e entrega, Pai, amizades que sirvam a Ti e que fortaleçam ela nessa jornada, em nome de Jesus. Vocês podem estender as mãos aqui para frente nessa hora. Pai, nesse momento nós te rendemos graças, Senhor. Nós te rendemos graças porque o Senhor traz a clareza, lugares que estão escondidos, que estão ocultos. O Senhor vem com a sua luz e ela resplandece. O Senhor vem com a sua luz e ela transforma. Pai, nós te agradecemos porque aqui estão mulheres restauradas. Aqui estão mulheres, Senhor, dependentes da tua graça, dependentes da tua presença, dependentes do teu cuidado, Pai. Pai, aqui estão mulheres que precisam de Ti, mulheres que são ótimas sozinhas, mulheres que conquistam muitas coisas, mulheres que chegam a lugares que outras mulheres não chegaram. Mas a gente sabe que não vale a pena chegar sozinha nesses lugares. Portanto, Pai, eu te peço por uma Maria para essa mulher. Uma Maria com quem ela possa ver qualidades, exaltar qualidades. Uma Maria com quem ela possa ajudar. Você vai servir como referência para meninas mais novas. Elas vão olhar para você e elas vão falar: sim, eu posso chegar a lugares altos, mas eu tenho que temer ao Senhor e não abandonar isso. Elas olharão para a sua vida e não verão apenas um sucesso aqui da terra, mas elas vão ver um sucesso de shalom na sua vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria e que você se coloque à disposição de ser usada como Isabel na vida de novas Marias. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus, que essas mulheres saiam desse lugar dando frutos
e frutos